quero trabalhar numa escola bíblica dominical aqui, nessa escola bíblica, sobre a igreja modelo, a igreja que nós desejamos ser, lutamos para ser, a igreja bíblica que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Vai ser projetado aqui, texto base, Atos, capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Esse texto, meus irmãos, é como o livro de Atos vai mostrar como que a igreja de Cristo, a igreja do primeiro século, ao início da igreja primitiva, como eles viviam as primeiras conversões, como eles retratavam, como eles tratavam uns aos outros, como eles tratavam o culto a Deus, como eles entendiam a comunhão, o partir do pão, as orações, tudo isso nós vamos ver nessa exposição aqui, que está do capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Diz assim o texto da palavra de Deus: E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela alegria de nós estarmos aqui cultuando o Senhor, participar dessa festa maravilhosa que é o culto público. Nós entendemos, segundo as Escrituras, segundo a tradição, que o culto para nós é uma santa convocação do Senhor. Te agradecemos por isso, por esse entendimento, Senhor, que louva, que é louvável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou aqui no nosso meio através das orações, através dos cânticos espirituais, através de todos os atos de justiça, Senhor, desse culto. Agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é vida para nós. Nos abençoe, fala conosco através desse ensino, Tua graça seja repartida sobre nós. Que o Senhor avance o Teu reino nesta manhã através das nossas vidas e nos fazem conforme a imagem de Cristo Jesus. Glorifica o Teu nome aqui nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos, porque ainda que o ministro terreno aqui fale com imperfeição, o ministro celestial, o Teu Espírito Santo, ele fala com tanta perfeição que tira toda a confusão, todo o desânimo, toda a má compreensão das Escrituras. Rogamos a Ele por isso, assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos, nesta manhã, falar desta igreja modelo, do culto a Deus, da reunião dos santos, dessa santa convocação. Nós aprendemos um pouco aqui, nesse período prelúdio do culto, sobre a compreensão correta do culto
cristão, o culto bíblico. Nós falamos aqui da má compreensão das pessoas, da falta de compreensão correta, de uma boa leitura bíblica, para entender a visão correta do que é o culto público a Deus, o culto cristão. Nós vemos hoje, na nossa cultura brasileira, falando de nós brasileiros, as igrejas evangélicas têm entendido, a maioria delas, muito errado com relação ao culto público. Muitas pessoas entendem o culto público, o culto cristão, como somente uma reunião social entre pessoas, para ter comunhão entre pessoas. É uma má compreensão. O culto cristão, nós entendemos aqui que é uma audiência com Deus. Porque nós entendemos aqui que idolatria é adorar, um dos conceitos de idolatria é adorar falsos deuses. Mas se nós não adorarmos a Deus da maneira correta, torna-se também um ato de idolatria no culto. Dependendo da forma como você vem para a igreja, tendo uma má compreensão da adoração a Deus no culto, nessa audiência, se você não compreender através das Escrituras o verdadeiro culto, torna-se uma idolatria perante Deus. E porque nós fazemos essas coisas de uma maneira errada, por isso torna uma idolatria diante de Deus. Porque no culto verdadeiro cristão a Deus há uma transcendência. E nessa transcendência há um senso de maravilha, há um senso da presença de Deus. Deus está presente neste culto, nessa santa convocação. Meus irmãos, Deus não é como nós. O Deus a qual nós prestamos culto é um Deus santo, 3 vezes. Nós estamos aqui, nós estamos sendo assistidos pelo Espírito de Jesus. Nós chegamos até a Deus aqui nesta manhã, prestando culto, através dos méritos de Jesus. E o nosso coração, meus irmãos, durante todos os atos de justiça nesse culto, deve ser um coração totalmente rendido a Deus, rendido a Cristo. Nós devemos estar rendidos com todo o nosso afeto, nossa devoção, para que possamos compreender uma consciência clara com relação à adoração a Deus. No texto que lemos, nós vamos aprender como viviam esses cristãos. Aparentemente, eles estavam com medo, trancados pela perseguição dos judeus, com medo dos judeus. Cristo aparece com isto antes do Pentecoste para eles, dizendo: Pai seja convosco, soprando o Espírito Santo. Mas eles com medo por causa da perseguição. Mas quando acontece o Pentecoste, onde o Espírito Santo é derramado sobre a carne, agora, meus irmãos, eles não mais estão trancados com medo, mas agora eles vão com ousadia pregar sem medo. Agora eles estão com falta de medo. Eles vão pregar com ousadia. E o Espírito Santo agora residindo neles. Não como um ditador, mas como aquele que governa todas as coisas da sua vida. Com intrepidez e ousadia, eles vão proclamar o Evangelho a toda criatura. E o texto nos fala de uma igreja que serve como modelo para nós. Nós queremos ter esta igreja aqui como modelo. Lembrando que a igreja primitiva era uma igreja que tinha problemas. Mas nós devemos ter essa igreja como modelo, porque ela se reunia constantemente, sabe onde? No templo. Ela se reunia também em casa. Elas tinham esse prazer de levantar da cama
e ir no salão de 4 paredes para reunir com os irmãos. Então, esta igreja era uma igreja que tinha um compromisso profundo, Tiago, com a palavra, com a doutrina dos apóstolos, com o ensino dos apóstolos. Essa igreja era uma igreja que se regozijava, celebrava a Deus. Celebrava a Deus com júbilo, com alegria. O culto público é para isso, meus irmãos. É para nós jubilar com alegria com os nossos irmãos. Eles tinham prazer. Essa igreja era engajada no trabalho social, mas também era uma igreja comprometida na vida de oração. Porque elas não só pregavam, evangelizavam, mas elas também cumpriam o fazer discípulo. Havia uma comunhão profunda nesta igreja, que nós podemos chamar de igreja modelo. Havia uma comunhão profunda, não só dentro dos muros, mas também fora dos muros. Porque a Bíblia diz que ela contava com a simpatia dos outros. Testemunho lá fora. Esta é a igreja que nós queremos ser. Presta atenção nesta manhã, você que está me ouvindo pela internet. Nós devemos ter essa igreja como uma igreja modelo. Então, diante desta igreja, diante desta igreja modelo, uma igreja que é comprometida com a palavra, o primeiro tópico que nós vemos aqui, que era uma igreja o quê? Verso 42. Uma igreja comprometida com a doutrina dos apóstolos. Verso 42. Diz aí, e perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, essa igreja, ela não abria mão da verdade. Ela não abria mão da verdade. Esta igreja aqui não era uma igreja pragmática. Não era uma igreja que dizia assim, vamos ver o que o povo quer ouvir. Vamos ver o que está dando ibope para nós causar audiência. Vamos ver o que o povo está querendo ouvir para nós atraí-los para dentro de nós. Vamos para fora do muro ouvir as vozes lá fora. O que eles estão gostando, o que eles estão precisando de ouvir. E vamos trazer isso para dentro dos muros, para dentro da igreja. Porque quando a igreja sendo um porta-voz, um alto-falante, eles vão ouvir, eu quero aquilo ali é bom. Não. Esta igreja era uma igreja comprometida com as escrituras, com a palavra santa e viva de Deus. Era uma igreja que não era pragmática, não estava preocupada em falar a verdade. Esta igreja não estava preocupada com a espada dos romanos. Esta igreja, agora que recebeu o Espírito Santo, não estava preocupada no sentido de parar de pregar por causa da perseguição. Não. Mas era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, ao longo da história, a igreja foi flertando com heresias. Então essas heresias que você vê hoje aí, espalhado nesse mundo secular, ela é fruto de muitas pessoas, muitas igrejas que foram influenciadas por homens más, muitas delas por homens, pessoas com mentalidade do anticristo, trazendo distensão dentro da igreja, revolucionando a igreja, pensamentos filosóficos contrários. Então hoje você vê essa bagunça na igreja aí, essa bagunça nas igrejas evangélicas brasileiras, devido essas raízes passadas, dessas grandes heresias. Igrejas até que defendiam a sã doutrina, mas
perderam a piedade. Uma igreja que se centrava no cristianismo histórico. Hoje você vê o quê? Igrejas se rendendo ao liberalismo teológico, dizendo que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Porque muitas coisas daquela época ficaram na cultura. É devido à cultura. Sabe quando você diz que algumas coisas na Bíblia ficaram no passado? Você está querendo, aos meus ouvidos, agora eu vou falar para mim. Você está entendendo o seguinte, o Espírito Santo que operou lá, ele é diferente do que está operando hoje. O Deus lá dos irmãos de Corinto, lá da galáxia, lá da igreja de Éfeso, o Espírito de Deus que operava lá, é um Espírito diferente hoje da igreja do século XXI. Para mim, soa assim. O Espírito Santo é o mesmo. Então não precisa querer fazer uma atualização da palavra de Deus. Primeiro que a Bíblia, eu estou usando a Bíblia atualizada. Então não precisa implementar coisas, ideias. Eu sei que no campo das ideias, dependendo do que você pensa sobre certos assuntos, às vezes você pode até machucar pessoas, por má compreensão de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica do texto. Mas a igreja que nós queremos ser é uma igreja que defende uma boa teologia. Não uma teologia que machuca, mas é uma teologia banhada pelo amor de Cristo, transparecendo uma boa piedade, uma verdadeira piedade, não uma falsa piedade. Então essa igreja, meus irmãos, ela propagava a doutrina com vida piedosa. Ela estava firmada nas Escrituras. Era uma igreja comprometida com as Escrituras. Outra coisa que eu entendo desse texto, era uma igreja que perseverava nas orações. Veja aí, o texto diz que eles perseveravam na doutrina, no verso 42. Era uma igreja que perseveravam nas orações. Meus irmãos, quando nós pegamos o livro de Atos para ler, nós que é uma igreja que gosta de ler a Bíblia, bons livros, quando nós pegamos o livro de Atos, nós vamos ver a igreja de Atos em contínua oração. Uma igreja que estava compromissada, perseverante na oração. E esse sentido perseverar aqui, biblicamente, quer dizer firmeza. Era uma igreja que tinha firmeza. Era uma igreja que tinha persistência na fidelidade ao Senhor. Era uma igreja que persistia mesmo mediante as dificuldades, as provações, as oposições. Era uma igreja firme na fé e obediência a Deus. Então esta igreja, ela perseverava nas orações. Nós vamos ver isso no livro de Atos, toda a sua história, a igreja orando. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 14, todos estavam unanimes em oração, esperando pelo um período de 10 dias a descida do Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 1:42. Quando nós vamos para Atos capítulo 3, verso 1, nós vamos ver Pedro e João, eles subiam ao templo para orar. Era de costume, por volta das 3 horas da tarde, era costume deles estarem ali no templo. No capítulo 4, verso 31, tudo em Atos, nós vamos ver que eles estavam orando e o lugar tremeu, Eliane. O lugar tremeu, o Espírito Santo encheu as pessoas foram enchidas para pregar a palavra de Deus. Lá no capítulo 6, verso 4 de Atos, houve uma grande má compreensão, uma confusão, uma pequena confusão ali, com as esposas helenistas, as viúvas. Aí a Bíblia diz que eles falam assim, opa, nós precisamos ter uma vida dedicada em oração
e na leitura. Vamos convocar diáconos para servir essas pessoas. Quanto a nós, nós vamos nos dedicar na oração para o ministério da palavra. Era uma igreja que entende que não pode pregar sem estar revestida de poder. Isso você alcança através da oração, com o poder do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, esta foi a ordem. Jesus, antes de enviar nós para o mundo pregar, primeiro ele nos enviou o Espírito Santo, nos capacitando para que possamos dele nos encher para sair ao mundo e pregar com trepidez o santo evangelho de Cristo. Então nós vamos ver isto, porque não há poder sem oração. Por isso que nós queremos fazer aquele projeto acontecer na igreja. Nós precisamos estar mais engajados em oração, meus irmãos. Nós precisamos gastar mais tempo em oração. Quando nós vamos para Atos, capítulo 9, verso 11, nós vamos ver que Deus manda Ananias para ir lá orar, para ir lá conversar com Paulo. E a senha é, ele está orando. Ele está orando. Nós vamos para Atos capítulo 13, nós vamos ver a igreja de Antioquia, a igreja estava orando, a igreja orando para que receber do Espírito Santo uma direção, e elas receberam a direção. Separemos para a obra missionária, Paulo e Barnabé. A igreja estava orando, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Vamos em Atos 16, 25. Paulo e Silas, orando, estavam presos, sem murmurar. Eles oravam, louvavam a Deus. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 20, Paulo vai orar com os presbíteros lá na praia. A igreja estava em constância oração, perseverando em oração. Em Atos capítulo 28, Paulo vai orar para que Deus curasse os enfermos daquela ilha. Ou seja, Eliane, a igreja está orando em todo tempo. Em todo tempo. Esta é a igreja, Yuri, que nós queremos ter como modelo para nós. Meus irmãos, se nós tivermos o desejo de impactar essa cidade, essa região, esse estado, devemos ser uma igreja compromissada com a palavra de Deus, mas também uma igreja compromissada com a vida de oração. Então essa igreja perseverava na palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui, meus irmãos, não é cortar cabelo, roupa, não. Doutrina aqui é ensino. Ensino. Então elas perseveravam no ensino, na oração. No verso 43 vai dizer que esta igreja, ela havia temor de Deus. Era uma igreja que havia temor de Deus. Veja aí o verso 43. Em cada alma havia temor de Deus. Meus irmãos, essa é uma verdade que nós devemos ter na reunião dos santos. Deve haver temor e reverência. Quando nós iniciamos nosso culto aqui com oração, o irmão sempre coloca aí Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, na casa do Senhor. Mostrando para que as nossas crianças aqui são aprendidas a ficar quietas no culto. Aprender ouvindo a palavra, cantar em comunhão com Deus, não em bagunça, porque Deus se alegra com essas ordens. Então, nesta igreja modelo, havia temor de Deus. Essa cultura hoje, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque muitos têm passado desse limite da reverência a Deus. Veja bem a igreja o que aconteceu, porque havia temor. Olha a igreja do apóstolo Pedro. Mentiu, o que aconteceu? O que aconteceu o caso de Ananias e Zafiras, que foi mentir? Deus puniu aquele casal.
Deus puniu aquele casal, não porque Deus estava interessado que eles, por causa das ofertas do seu dinheiro, mas porque eles mentiram ao Espírito Santo. Mentira, meus irmãos, corrompe as pessoas. Mentira entristece o coração. Mentira acaba com a amizade. Mentira rompe relacionamento. A mentira no meio da igreja é uma falta de comunhão, reverência com Deus, falta de temor a Deus. E as pessoas hoje, Tiago, vêm com desculpas farrapadas. Hoje nós estamos vivendo uma criação de crentes, cada vez crentes mais fracos, crentes que têm decepcionado as pessoas lá fora. Sabe por que muitas pessoas também, nós sabemos que é soberania de Deus, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja estão dando mau testemunho, falta de reverência, piadas chulas, coisas que não agradam a Deus e são, sabe como o quê? São vergonhas para o reino de Deus. Má testemunho, falta de temor, falta de cuidado, falta de reverência. Essa igreja aqui não. A igreja tinha as dificuldades. E aquele casal, Deus tratou com eles, mostrando que a igreja precisa ser uma igreja santa. Santa, não no sentido que pode não pecar, porque o pecado é um acidente, não mais estilo de vida. Mas santo no sentido separado. E às vezes nós caímos em ciladas. O crente pode escorregar. O crente pode haver momento do crente tropeçar. Mas ele sente a tristeza porque aquilo aconteceu. Por isso que nós devemos pedir perdão a Deus, reconciliar com Deus todos os dias da nossa vida. Nós devemos lembrar do nosso Criador. Então, esta igreja havia temor. Porque nós devemos entender que Deus é santo, Tiago. Ele está no nosso meio. E devemos ter alegria no nosso Deus. Devemos alegrar. Devemos regozijar. Mas nós devemos fazer isso com temor e reverência. Nós devemos ter temor. Porque Deus é tão santo, nem os anjos, os serafins, eles cobrem o seu rosto diante da santidade de Deus. Aí você vem para a casa de Deus, você vai para a rua expor o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, envergonhar o nome de Cristo, tomando às vezes o nome de cristão, que na verdade não é cristão, é só uma capa de cristão e dando mau testemunho. Meus irmãos, mas esta igreja, com todas as dificuldades, uma igreja que estava sendo perseguida, seus filhos estavam sendo mortos, eram como tochas acesas na cidade, como luz para a cidade, com o sentido de tochas de fogo, para iluminar a cidade. Se vocês forem pegar os livros aí, a história, as guerras dos judeus, vocês vão ver o que os crentes passavam. Então essa igreja havia temor. Outra ênfase aí é que esta igreja, ela recebia a intervenção da presença de Deus. Veja o verso 43. Cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, em Atos 3, quando eles subiam ao templo, nós vemos Deus operando através dos apóstolos. Um paralítico é curado na porta do templo. Em Atos 4:31, a igreja ora e treme o lugar. Olha a interferência da presença de Deus. Deus interfere quando Ele é glorificado, quando nós tratamos Ele, quando tratamos a sua santidade com reverência. Deus se manifesta, trazendo alegria, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo arrependimentos de pecados, trazendo transformação de mentalidade. Quando Deus é levado a sério, meus irmãos, Deus se manifesta. A glória Shekinah de Deus
transcende aquele lugar. Então nós vemos a interferência de Deus tremendo este lugar em Atos 4:32, 4:31. Em Atos 5:12, nós vamos ver muitos sinais e prodígios sendo feitos. Nós vamos ver lá Filipe, quando foi pregar lá em Samaria, a Bíblia diz que ele pregava, havia muitos sinais, coxos eram curados, as pessoas que estavam possessas de Satanás, do espírito maligno, eram libertas. E às vezes, meus irmãos, falta poder em nós, para quando essas pessoas vêm com essas ideias do inferno, dizer contrário àquilo que está na Escritura, nós precisamos repreender esse demônio da vida dessas pessoas, tirando esse demônio da preguiça. Se eu posso falar se existe demônio da preguiça? E essa ideia, então, de preguiça, se o certo dizer, nós devemos ter esse poder, Ellen, para, com trepidez, sendo cheios do Espírito Santo, para confrontar contra essas ideias. Ideias que viram de um coração corrompido, não convertido a Deus. Pessoas que vêm com ideia para separar a igreja, para destituir as pessoas uns dos outros. Nós vemos, meus irmãos, que havia temor, convenção, havia sinais miraculosos. Nós vemos o grande perseguidor da igreja sendo rendido aos pés de Cristo. Nós vemos a conversão de Saulo de Tarso, ao ponto, no grego original, ele dizia, eu sou como uma fera selvagem, prendia os cristãos, assinava a carta para a execução dos cristãos. Esse homem se converte a Deus. Isso nos mostra, Tiago, que nós não também devemos desistir de certas pessoas, das pessoas. Porque se Deus salvou Saulo de Tarso, ele pode salvar o seu marido. Ele pode transformar a sua casa. Ele pode transformar os seus filhos. E para Deus transformar, às vezes ele vai ter que fazer essas pessoas cair por terra. Às vezes, assim como Paulo caiu da sua montaria, da sua cavalgadura, às vezes Deus vai ter que fazer você cair por terra. Para mostrar o grande poder dele na sua vida. Na vida daqueles que nós estamos orando. Porque nada é impossível para Deus, meus irmãos. Nada. Para nós é impossível. Para nós é impossível, olhando por causa da língua, da cultura. Mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível naquele que crer. Nós cremos não em nós. Não em nós. Mas nós cremos em Deus. Que de alguma forma, que eu e você às vezes não conseguem, mas Deus pode mandar. Pode enviar. Pode fazer. E às vezes, presta atenção você que está me ouvindo, Deus às vezes vai te colocar na cama para você olhar para o alto. Deus vai tirar as bênçãos para você voltar para Ele. Deus vai fazer isso também. Isso prova o grande amor de Deus. Quando Deus faz isso, Ele está sendo amoroso. Amoroso porque nós, às vezes, é tão selvagem, é tão teimoso, que nós não queremos, porque o nosso coração sempre se inclina para o mal. Sempre quer as coisas fáceis. Por que vocês acham, quando as pessoas estão mais aflitas, elas correm para Deus? Tiago 5 dias estão aflitos, ore, busque a Deus. Mas quando passa a tempestade, quando a bonança chega, as pessoas vão embora. Como eu falei no culto passado, Daiane, o que está atrapalhando essas pessoas são as bênçãos que Deus está dando para elas. E às vezes Deus vai colocar você na cama, para você olhar para o alto, que você está olhando muito para a terra. E não tem maldição nisso aqui, jogando maldição na vida de ninguém. Às vezes Deus pode fazer isso. Nós vemos esta igreja que recebia libertações miraculosas. Olha a intervenção dos milagres, da intervenção de Deus, da presença de Deus. A igreja ora, Pedro preso, a igreja ora, pum. Pedro é liberto dos cárceres, da cadeia, lá do subterrâneo. Nós vemos em Atos 16 um grande terremoto que abala as estruturas da cadeia. Quando o quê? Paulo orava e cantava louvores a Deus. Quando fazendo isso, a interferência de Deus, plá, as cadeias se abram, as portas se abram,
Não faça nenhum mal, carcereiro. Nós estamos aqui. Olha a interferência de Deus. Salvação da igreja, da família do carcereiro de Filipos. Igreja nasce lá em Filipos. Nós vemos em Atos 19:11, diz que Paulo fez muitos milagres e prodígios na cidade de Éfeso. Quando nós levamos Deus a sério, quando nós levamos as coisas de Deus com reverência e temor, nós somos fundados nas Escrituras, nós somos um povo que está comprometido com o coração, Deus manda o avivamento. Porque avivamento não vai vir atrás de visões e revelações não, tá? Para com isso. Isso já era do passado. Na verdade, isso já está até passando. Ninguém está mais acreditando nessas coisas não. Agora a moda é outra. O pessoal já está cansado dessas coisinhas, desses cultos de anjos, culto de visão, revelação, não. O avivamento virá na igreja quando o povo voltar para a palavra. Voltar a ter uma vida em santidade, em oração, em temor a Deus, reverência. E nós vemos isto. Hoje há dois extremos com relação à cura e milagres, né? Tem aqueles que negam os milagres, que não é o nosso caso. Nós não negamos os milagres. Inclusive, no sentido de continuismo, nós não somos continuistas com relação àqueles dons que ficaram no passado. Nós somos uma igreja apostólica, mas nós não somos uma igreja que hoje tem apóstolos mais. Dons de curar. Deus pode curar hoje aqui? Pode. Pode, Deus é Deus. Deus não está na cadeira de balanço, aposentou. Não. Deus pode, nós oramos por milagres. Nós queremos milagre, queremos que Deus salva, Deus transforma, que é o maior milagre na vida do homem, que é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem. Nós queremos isto, nós oramos por isso, nós oramos pela intervenção de Deus nas enfermidades, nós oramos para que Deus cure, nós oramos para que Deus curar os nossos irmãos aqui, nós cremos e podemos dizer que Deus faz isso até hoje. O que nós não cremos são nesses extremos, nesses milagres fabricados por mentes humanas, mentes malignas. Mas nessa igreja aqui havia a intervenção de Deus. Outra verdade que nós vemos nessa igreja, que é a igreja modelo. A igreja de Atos havia alegria, entusiasmo no culto, adoração a Deus. Veja o verso 46 e 47. Veja o verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, vou tratar disso aqui, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, de todo o povo. Vamos ver isso aqui, meus irmãos. O que está mostrando para nós aqui? O que nós aprendemos aqui, nesta igreja modelo? Que eles tinham prazer de estar juntos. Veja aí. Eles estavam unânimes no templo. O que é templo? O que é esse templo aqui? Esse templo aqui é 4 paredes que nós estamos vivendo isso aqui hoje, meus irmãos. Eles tinham alegria de estar em 4 paredes. Eles tinham prazer de estar juntos. Quantos membros eram? 120. De 120, 3.000. Sabe quantos perseveravam? Unanimemente, todos. Mas, meus irmãos, vir à igreja para nós, Eliane, é um deleite. Vir nesta igreja aqui, ó, quadrada, com ar-condicionado. Que bênção. Lá nós nem tínhamos ar-condicionado, na outra lá. Deus nos deu esse lugar aqui, esse ambiente, transformando em culto público, com ar-condicionado. Nós temos alegria de estar aqui, não por causa do ar-condicionado, mas porque nós temos prazer de reunir, nós temos prazer, nós temos satisfação, deleite em estar junto com os irmãos, para poder participar do café. Não devemos ser como aqueles que faziam o culto lá, sabe, Daniele?
Lá no culto de Malaquias, fala que o culto deles era um culto costumeiro, um culto, era coxo, um culto que dava canseira para eles. Mas o nosso culto aqui, o culto cristão, não. Aqueles que têm prazer de estar na casa de Deus, eles vêm aqui não para cumprir tabela, eles estão aqui porque eles têm deleite em Deus. Levantam cedo, se preparam, é gostoso estar aqui, ouvir uma história dos nossos antepassados, que aprendemos a não ser como eles, nas nossas conversas aqui. Isso é bênção para nós, isso é comunhão. Nós devemos unanimemente perseverar, ser fiel na casa de Deus. Então não tem isso. Ah, mas eu sou igreja, eu tenho comunhão com Deus. Meus irmãos, uma frase do irmão aqui hoje. Jesus tinha uma comunhão profunda com Deus, né? Mas gostava de congregar com seus filhos, seus irmãos. Esses são meus irmãos, minha mãe e meu pai, que fazem a minha vontade. Então não existe. Faço uma pergunta para você. Paulo tratou a igreja como um corpo, certo? Ok? Metaforicamente tratou a igreja como um corpo de Cristo. Tratando como nós como corpo, existe vida fora do corpo? Ah, eu sou igreja. Sim. Você é igreja onde? Não, sou igreja sozinha. Não. Desculpe. Ah, mas o pastor da internet falou. Ok. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que eles tinham prazer de estar juntos. Eles perseveravam unanimemente no templo, na congregação dos santos, na reunião dos justos, dos santos. Então não existe essa ideia. Quando você diz assim, eu sou igreja sozinho, eu amo a Cristo, é como sabe o que você está dizendo para mim? Eu amo a noiva, mas não quero casar com ela. É isso. Mas esses aqui, a igreja modelo que nós queremos ser, você não quer ser, problema é seu. Mas nós queremos ser como essa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, tá? Igreja que enfrentava problemas. Igrejas que às vezes sofria perseguição moral, qual dos judeus, perseguições físicas. Ah, mas eu não consigo compreender, sim. Você está precisando, sabe de quê? De ler mais as Escrituras, pedir iluminação do Espírito Santo, porque se você lê as Escrituras sem o Espírito Santo, você vai ser no máximo um teólogo, um bom teólogo ainda. Mas vejam bem, meus irmãos, esta igreja aqui tinha um prazer de estar unidas. Jesus tinha tanta preocupação de estar unido, que ele falou assim, opa, nem uma hora vocês conseguem ficar comigo? Nem uma hora. É tanto que Jesus viu eles dormindo, voltou lá, bateu lá na porta do coração deles. Levanta, meu filho, levanta, Pedro. Então essa ideia de ser igreja sozinho, está por fora. Isso não é bíblico. Falo para os ouvintes que ser igreja sozinho, somente, sem comunhão do santo. Você já viu ser como igreja, como corpo de Cristo? Você já viu uma perna andando sozinha por aí? Uma cabeça agindo sozinha por aí? Somos corpo quando nós estamos unidos no corpo. Estou unido no corpo. Eu estou aqui unido no corpo. Lá na minha igreja, lá na minha casa eu também sou igreja. Porque eu faço parte de um corpo. Então, a igreja, ela tinha alegria de estar junto. A igreja louvava constantemente, era uma igreja alegre, que exultava as grandezas de Deus. Como você vai ser igreja sozinho aí, vai pegar a ceia aí, Senhor, Não. Ceia para o corpo. Você mesmo vai pegar a água e batizar você mesmo. Você mesmo vai ser... Quem vai disciplinar você? Ou você já está como aqueles homens de Coríntios que Paulo, no sentido pejorativo, dizia, vocês não precisam de nada, não, vocês já estão, santarrões. Quem vai disciplinar você? Vivendo sozinho, você não precisa, você precisa sim.
de pessoas te ajudando, disciplinando, te exortando quando você estiver errado. Fazemos isso assim, ó, no corpo, a igreja. Você precisa e deve estar em comunhão com os outros, mas você deve estar em comunhão com os que estão aqui reunidos também. Se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo Jesus nos purifica, uns aos outros, de todo o pecado. Meus irmãos, esta igreja, ela tinha a alegria da salvação. A alegria do Senhor era a sua força. Veja bem, uma igreja que estava enfrentando martírio. Como que a igreja ia para o martírio? Ela ia pelo poder do Espírito Santo, ela ia com o Espírito Santo, capacitando ela para viver aquilo ali. Porque aquela vida delas ali, irmãos, quantos dos seus algozes viram Cristo na vida daqueles? Quantos romanos não se converteram pelo testemunho daqueles crentes que iam para as arenas, louvando e cantando a Deus, exaltando a grandeza de Deus? Quantos daqueles que eram incrédulos nas grandes arenas, dos grandes jogos, não viam a morte dos mártires? E pelo testemunho dele, se rendiam a Cristo e recebiam o Espírito Santo. Na história da igreja, do cristianismo, nós vemos isso. Então aquelas igrejas cantavam porque Deus é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Cantamos porque nós temos o nosso coração grato, um coração em gratidão. Está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores, diz as Escrituras. Quem canta, meus irmãos, quem canta, presta atenção, quem canta tem fogo no coração. Quem canta com alegria, com entusiasmo, com gratidão, tem brilho nos olhos, unção nos lábios. Devemos cantar com a alma, devemos cantar com a vida, devemos cantar com gratidão a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isto é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela ora, ela canta, ela prega e ainda mais, ou melhor, ela vive tudo aquilo que prega. A igreja precisa entender isto. Outra coisa que eu aprendo está no verso 46. Ela tomava as suas refeições com alegria. Verso 46. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja bem, meus irmãos, se nós olharmos o contexto, você vai ver que essa alegria não é porque tudo ia bem naquela igreja não, tá? Aquela igreja estava sendo perseguida. Veja o nosso irmão Diácono Estevão. Ele estava sendo apedrejado, martirizado. As pessoas olhavam para ele com um olhar de ódio. Quando olharam para ele, o rosto parecia como o rosto de um anjo, diz as Escrituras. Havia um brilho de alegria. Lá em Atos 13, 52, a igreja estava havendo uma grande perseguição, mas eles não murmuravam, havia uma alegria. Alegria. Ela vive, canta, alegra no Espírito Santo. Outra verdade, a igreja que queremos ser, a igreja onde tem koinonia, comunhão. Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina, os apóstolos, agora eu volto aqui, ó, na comunhão. Eu pulei isso aqui para deixar mais para o final. A igreja perseveravam na comunhão. Meus irmãos, nós somos uma família. Nós somos um corpo. Vou tirar vocês do Egito, vou colocar vocês no deserto. Uns vão para lá, outros para cá, outros para lá, outros vão para essa campina. Foi isso? Não. Tirei vocês do deserto, que agora vocês vão caminhar junto. Junto, aprendendo, sendo disciplinado, sendo discipulado por Deus, através dos mandamentos. Nós somos um rebanho, meus irmãos. Se você não tem prazer
de estar em comunhão com seus irmãos, na sua comunidade, o que você quer fazer no céu? E às vezes são desculpas, Tiago, não sabe nem dar desculpa. Desculpa esfarrapada. Nós somos uma igreja, nós pertencemos uns aos outros. Estamos alicerçados. Estamos juntos uns com os outros. Então não existe cristianismo isolado, tá? Não existe cristianismo isolado. Não existe pessoas desigrejadas. Não existe esse termo desigrejado. Não existe. Não existe desigrejado no reino de Deus. Não existe crente autoexistente. Outra coisa também. Não existe crente virtual, tá? Não existe crente virtual. Uma brasa separada se apaga, logo vira cinzas, longe um das outras. Uma ovelha, quando se afasta do rebanho, ela vira presa fácil às feras. Às vezes você está sendo presa das feras da internet. Pregadores que estão usando a Bíblia com as suas eloquências, falácias, não sabendo que estão afastando você da comunhão, da koinonia dos crentes. Nós precisamos de Deus, meus irmãos, mas nós precisamos dos outros também. Sabia disso? Quando você está triste, vem para a igreja. Você vem para a igreja, ouve a palavra, recebe um abraço, recebe a palavra inspiradora. Então não vamos ficar em casa, não. Se você estiver aí meio baqueado, vem para cá. Vem se aquecer conosco, né, Liana? Vem estar conosco, vem ser família, vem ser corpo. Aqui precisamos encorajar uns aos outros. Sabiam disso? Lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos, o quê? Vivem em comunhão, uns com os outros, porque o versículo mais diz assim, ali Deus ordena a sua bênção, para sempre. Sabe isso que quer dizer? Às vezes aqui cessa brigas, cessa mal compreensão, aqui brota cura, aqui pode brotar renovo. Eles tinham tudo em comum. Hoje o cenário é um cenário de desunião, glamour próprio. Mas eles tinham prazer de ajudar uns aos outros. Verso 45, 46. Veja aí. Vendiam suas propriedades. Olha aí, meus irmãos, 45, 46. Eles vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja bem isso aqui, meus irmãos. Os crentes, eles convertiam mesmo. Os crentes eram convertidos no coração e eram também convertidos no bolso. O Espírito Santo convertia os corações e o bolso. E se você é crente, está com usura, que ama o dinheiro, e vê o seu irmão com necessidade, vê as necessidades, e não tem como ajudar, e não quer ajudar, está provando uma coisa, o seu coração ainda não foi transformado. Porque o coração transformado desemboca no bolso. Um bolso aberto, uma mão aberta, uma casa aberta, uma disposição para socorrer. É o espírito da generosidade. De nada adianta eu dizer, Deus, eu te amo, eu amo o Senhor. Cuidado, são esses os espirituais. Cuidado, Deus, eu te amo. Mas já viu aqueles crentes fracos? Crente, irmão, estou falando cristão, crente. Que sai e diz assim, não suporta aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Quando você faz isso, sabe o que você é? Um assassino. Você é um assassino perante Deus. É isso que o Senhor está querendo dizer. Você está assassinando o seu irmão, aquela pessoa no seu coração. Eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Eu amo a Deus,
mas eu não amo meu irmão que está perto de mim, precisando de mim, do meu socorro. E você fala com aquela pessoa que às vezes está ali, ó. Vamos orar. Não, irmão, não é orar não, é enfiar a mão no bolso e ajudar. O irmão está com necessidade, é um irmão que não está usurpando da fé dos outros. É um irmão que não é por negligência que está passando por aquilo ali. É um irmão por algum estado de provação, está passando por aquilo ali. Aí você fala, vai lá, aí o outro vem. Vamos orar. Que orar, irmão? É enfiar a mão no bolso e ajudar a pessoa. É ser generoso. É contribuir. Graças a Deus. A igreja aqui é uma igreja liberta dessas coisas. Nós não temos esse problema. Mas o que o texto está ensinando é que eles tinham generosidade. De nada adianta dizer isso, que eu amo a Deus, mas você não é solidário. A Bíblia não está ensinando também que você deve viver uma vida descuidada, desatenta, fazer corpo mole, só para ser sustentado pelos irmãos. Não é isso. Essa é uma igreja modelo para nós. Outra verdade, esta igreja era cheia do Espírito Santo. É uma igreja que impactava a sociedade. Essa igreja modelo impactava a sociedade. Vai acabar. Seu estilo de vida, verso 47, diz que louvava a Deus contando com a simpatia de todo o povo. Vamos ver isso aqui, meus irmãos. As pessoas ocupavam, elas tinham a sua ocupação ao ponto das pessoas de fora ficar admirados pela beleza daquelas pessoas. A beleza daquelas pessoas. Essa igreja era comprometida com a verdade, mas não com forma legalista. Essa igreja tinha porta para a pregação, ao ponto das pessoas verem e falar assim, eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, desse crente, que crente diferente, que pai que era ruim, agora é um pai bom, a mãe que era uma mãe desordenada, agora é uma mãe boa, um marido bom, houve transformação, eles eram encorajados. Então, meus irmãos, esta era a igreja, uma igreja que estava preocupada com números, sim, mas esses números, eu vou adiantar aqui, esses números não eram números fabricados, mas eram números aonde o Espírito Santo convencia as pessoas. O Espírito Santo convencia as pessoas. Nós não podemos fabricar números. Nós não podemos fabricar números. Nós não devemos ter medo de crescer, mas nós devemos cumprir tudo que está aqui na palavra, Ellen. Porque Deus vai trazer os frutos. Deus vai gerar os frutos. O resultado é com Deus. É Deus que regenera. É Deus quem abre o coração. É Ele que justifica. É Ele que salva. Não tem crescimento da igreja sem semeadura. Nós aprendemos isso. Ah, mas Deus tem os seus eleitos. Sim, Deus tem. Mas Deus chama os seus eleitos pela pregação da palavra. Então, para que a igreja cresça, é necessário que a igreja evangelize, discipula, reúne de casa em casa, faça os seus cultos, faça os seus convites. Manda os convites, meus irmãos. Pelo amor de Deus, manda os convites. Deve ter esse testemunho no reino de Deus. É necessário que nós saiamos para o mundo, para pregar o evangelho. Deus vai trazer aquele que semeia, vai colher. 120, 3 mil, 5 mil, agora a Bíblia que era todos os confins da terra, toda a Judéia. Queremos ser essa igreja, uma igreja que tem palavra, tem oração, tem louvor, tem comunhão e tem também prazer de estar junto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, vamos ficar de pé. Os irmãos me desculpem, hoje eu delonguei um pouquinho mais, não sou desse costume. Estão pedindo mais o Tiago para estar orando, pregando aqui. O Tiago prega só 30 minutos. Mas hoje eu devo ter pregado uns 40 minutos aí só. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz para nós. Que nesta manhã nós possamos ter aprendido do Senhor com as Escrituras.
que o Senhor possa mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento. Fica conosco agora na distribuição da ceia, desse momento solene que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Amém.